Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um segredinho hoje, aqui no coração de Paris, com uma visita inusitada dele, o Demo, o Diabo, o Coisa Ruim. Sim, ele é o personagem de um dos livros que eu considero um dos top 10 da literatura russa. E se você não conhece, vem viajar com a gente por essa obra sensacional. Quer saber como que o Diabo chegou lá em Moscou? Agora! Pessoal, eu escolhi esse cenário aqui que é perfeito para a gente conversar sobre essa história, sobre esse livro, né, que é um dos livros mais fascinantes, uma história intrigante, cheia de reviravoltas e que tem em algum momento a visita do diabo encarnado em pessoa, um tal de Voland. Eu tenho uma predileção por alguns autores russos, como é o Dostoiévski, o Bulgakov, que é o autor de Mestre e Margarida. Esse livro é realmente um dos meus favoritos. Segredinho. Pessoal, como é bom falar de uma coisa que a gente realmente gosta, né? E, bom, tá aqui do meu lado, né? O Mestre Bulgakov, que para quem não conhece, o Mestre e Margarida, essa história, bom, é um dos livros mais enigmáticos da literatura russa. O Bulgakov, ele escreveu essa obra ali entre 1920 e 1930, que era uma época muito complicada na União Soviética. A gente está falando do período ditatorial do Stalin, que é um tempo em que a censura e a repressão política estavam no auge. É sempre bom a gente ficar atento para ver se não tem um agente infiltrado por aqui. Coisa que a gente admira, de uma obra que a gente admira, de um autor incrível, né? Super corajoso, um autor muito perspicaz, numa época complicadíssima, né? Ele enfrentou dificuldades para escrever, para publicar, clima de perseguição intelectual intenso. Ele chegou a queimar o manuscrito original de O Mestre e Margarida, mas em 1930 ele já estava desesperado com a falta de liberdade, mas, felizmente para nós, ele reescreveu o livro nos anos seguintes e a obra só foi publicada em 1967, depois da morte do Stalin, 25 anos depois da morte do Bulgakov, que sabia que não ia ver a publicação em vida. Então, coragem, determinação desse autor, enfim, um cara sensacional. E a esposa dele também, a Helena Sergeyevna Bulgakova, que é responsável literalmente por salvar essa obra. Mestre e Margarida é tão especial assim, primeiro porque é uma história que vai misturar fantasia com realidade de um jeito único. São 3 planos de narrativa, né? Uma delas é poética. É super interessante porque narra a história de Cristo. Dentro dessa história aparece um personagem procurador, hein? O romano, Pôncio Pilatos. Então a questão do poder entra também nesse plano de narrativa. E depois vem a segunda linha de narrativa, que é mais satírica e que vai, né, trazer o diabo para Moscou, que é um plot twist sensacional, e uma terceira narrativa que é mística, com a chegada deste diabo no período da Páscoa. Aliás, tudo acontece nos 4 dias que antecedem a Páscoa no domingo. Então a história fala de amor, poder e fala muito sobre a liberdade. Acima de tudo, é uma crítica ao regime soviético, né? Mas também uma celebração da imaginação e da arte. É por isso que é genial. Tá faltando uma pitadinha de música nessa história, porque o Bulgakov era apaixonado por música, coisa que vinha de berço, da própria família, e então ele exatamente se inspirou na ópera Fausto, do Charles Gounod. Que por sua vez é baseada na obra do Goethe, o Fausto, na obra do mestre da literatura alemã. O Fausto faz um pacto com Mefistófeles, que é o diabo, em troca de conhecimentos ilimitados e prazeres terrenos. O Gounod capturou a essência do drama de Fausto em sua música, com melodias que refletem esse conflito interno do personagem, a tentação constante oferecida pelo diabo. Mephisto. Essa ópera, que estreou aqui em Paris em 1859, é uma das mais populares do repertório operístico, né? E tem áreas como Avant de quitter ce lieu, ou Antes
de deixar esse lugar. Eu vou gravar algumas cenas para vocês da Ópera da Bastille aqui em Paris, o que vai acontecer em breve, eu prometo para vocês. Pessoal, é o seguinte, olha, antes de mais histórias endiabradas, né, já se inscreve no canal e ativa esse sininho aí, porque a gente tem muito mais conteúdo bacana vindo por aí, assim você não perde nenhum vídeo e fica sempre por dentro das nossas aventuras, livros, filmes nessas cidades do mundo e agora aqui em Paris. É isso aí, gente, o Quartier Latin, que é esse lugar com muitas livrarias, cafés, e já foram pontos de encontro aqui de intelectuais, escritores, e tem livrarias icônicas como a Shakespeare Company lá embaixo, uma parada obrigatória para qualquer amante de livros que visita Paris, e aqui você pode sentir a história pulsando nas estantes dessas livrarias todas. Pode encontrar o Mestre e Margarida, além de outros livros que tem Mefistófeles como personagem, como é o caso do Fausto do Goethe, e claro, você pode frequentar um dos lugares mais amados, por exemplo, por Ernest Hemingway, que era exatamente uma dessas livrarias. Se você sugere inclusive algum livro, tô aqui atravessando a rua, gente. Você tem algum livro especial que você leu dele ou de outros autores que você acha que vale a pena? Eu estou aqui aguardando a sua sugestão. Aliás, todo mundo, né? Todo mundo do canal quer saber qual o livro que você indica pra gente, porque a gente pode, inclusive, fazer um vídeo sobre ele. Pessoal, eu posso garantir uma coisa para vocês, hein? O Mestre e Margarida é aquele tipo de livro, cada vez que você lê, você descobre algo novo. E o mais interessante é fazer uma comparação com os dias atuais. O que será que mudou desde a publicação? Só uma pergunta, no vídeo de hoje eu já vou dar um spoiler do nosso próximo vídeo aqui no canal. Nós vamos continuar nessa vibe parisiense aqui, pelas livrarias, pelos cinemas, e vamos falar de um autor bem popular por aqui, que eu acabei de conhecer, lendo o seu livro bem legal, que é o Guillaume Musso. No próximo episódio eu vou te levar para explorar os cenários do livro Um Apartamento em Paris. Então já fica ligado, porque tem muitas e muitas histórias vindo por aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você já leu O Mestre e Margarida, conta nos comentários o que achou do livro, né? E se ainda não leu, corre para ler, porque vale a pena. Eu vou adorar saber o que você achou, tá? E se você curtiu o vídeo, dá um like aí, inscreve no canal. Esse é o momento pra gente ficar junto nessa viagem. A gente se vê então no próximo vídeo, aqui direto de Paris. Até daqui a pouco. Beijo para todo mundo, tchau! Espero que você tenha gostado e aguardo seu comentário, hein? Agora, se você puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda, e o seu like é sempre bem-vindo.